Olá, tudo bem? Vamos ao resumo da lição. Na lição desta semana, Paulo afirmou em toda a epístola que somos parte da família do rei e sumo sacerdote, Jesus, e somos seus irmãos e irmãs. O autor não considerava os leitores apenas como um grupo de indivíduos que trabalhavam pela própria salvação com base em seu relacionamento individual com Jesus, mas como uma família ou lar, sendo salvos na família da fé. Paulo, queridos, caracterizou a obra de Jesus por nós como amor fraternal, pois ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Os crentes devem fazer uns pelos outros o que Jesus fez por eles. Lhe convido a seguir nesta aventura do conhecimento. Vamos juntos? Estamos chegando ao final de mais um trimestre. Esta é nossa última lição, nosso último resumo. E logo mais, o próximo resumo será com um novo guia da lição. Vamos estudar então o livro de Gênesis. Será coisas maravilhosas. Lhe convido a fazer parte deste mundo, deste meio de aprendermos mais sobre Jesus, mergulharmos neste mundo do estudo da Bíblia. E você é o nosso convidado especial. Se prepare, está chegando. Próxima lição será do livro de Gênesis. Será maravilhoso, tá bom? A lição desta semana tem por título Permaneça o Amor Fraternal. É a 13ª de lições que nós tivemos durante estes últimos meses. O verso da semana está em Hebreus capítulo 13, verso 1, que diz: Seja constante o amor fraternal. Paulo concluiu sua carta com várias admoestações para seu público. Ele disse: seja constante o amor fraternal, Hebreus 13, verso 1. Não se esqueçam da hospitalidade, Hebreus 13, verso 2. E lembre-se dos presos e dos que sofrem maus tratos, Hebreus 13, verso 3. Além disso, ele aconselhou sobre outros assuntos. Ele aconselhou sobre digno de honra entre todos sejam matrimônios, no verso 4 do capítulo 13. Que a vida de vocês seja isenta de ameaça, verso 5. Obedeçam seus líderes e sejam submissos a eles, verso 17. E orem por nós, capítulo 13, verso 18. Ao longo da carta, queridos, o apóstolo repetidamente exortou aos hebreus: animem-se uns aos outros todos os dias, capítulo 3, verso 13. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, Hebreus 10, verso 24 e verso 25. Ele diz ainda: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12, verso 15. A epístola como um todo é uma palavra de exortação. Capítulo 13, verso 22. Queridos, embora Paulo incentivasse seu público a praticar o amor mútuo, ele não esperava somente os sentimentos, mas os exortou a ações específicas, como mostrar hospitalidade, compartilhar do sofrimento dos que estão presos, praticar a fidelidade no casamento, evitar a ganância. Da mesma forma, quando exortou seu público a se lembrar de seus líderes, não falava de mera contemplação. Em vez disso, desejava que, ao invés de mostrar sua fidelidade a Deus, eles se submetessem, respeitassem e obedecessem aos líderes. Finalmente, Paulo advertiu sua audiência a não seguir ensinamentos estranhos, mas ao Mestre, que é Cristo Jesus. Vamos dividir este assunto da semana, este resumo, em dois principais tópicos. O primeiro tópico é ensinamentos e alimentos estranhos. O segundo tópico que vamos dividir é obedeça e submeta-se aos seus líderes. Vamos então analisar a situação de ensinamentos e alimentos estranhos, o qual o povo precisava ouvir, e Paulo foi muito enfático ao transmitir para ele exortações e orientações. Hebreus capítulo 13, verso 9, Paulo advertiu sua audiência dizendo: não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso.
Queridos, este verso constitui um dos textos mais difíceis do livro de Hebreus. O que torna difícil é a vaga referência ao seu contexto histórico. Como não podemos apontar exatamente a situação precisa em que todo o discurso foi transmitido, devemos então evitar tirar conclusões muito decisivas. O verso anterior ao citado acima diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, verso 8. Em contraste com a constância de Cristo, está a demonstração para não se deixar levar por todos os tipos de ensinamentos estranhos. Os dizeres não se deixem levar, Hebreus 13, verso 9, evocam a imagem de vento e água, que arrastam as coisas. O uso dessa figura lembra a metáfora náutica usada por Paulo em Hebreus capítulo 2, verso 1, que está escrito, para que não nos desviemos ou não fiquemos à deriva. Ali, queridos, Paulo fez questão de alertar seu público a prestar atenção ao que ouviam daqueles que testemunhavam de Cristo. Naquela época, o público corria um risco de afastar-se do Senhor. Paulo lembrou então a sua audiência daqueles grandes mestres e líderes e pediu que imitassem sua fé. Hebreus 13, verso 7. Enquanto os líderes vêm em vão, Cristo é constante. Entretanto, erros espirituais sempre existiram. Por isso, o público corria o risco de ser levado por doutrinas que pareciam estar em oposição ao que ouviram de seus mestres e líderes e são descritas por dois adjetivos. Primeiro, diferentes e segundo, estranho, registrado em Hebreus 13, verso 9. Paulo diz à sua audiência que o coração é fortalecido pela graça, não pela comida. A antítese entre alimento, um símbolo do que é temporal, e graça, que é um símbolo do que é eterno, é empregada com frequência pelos escritores da Bíblia para mostrar a diferença entre esta existência temporária e algo muito melhor. Paulo, por exemplo, afirmou: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Da mesma forma, ele admoestou aos cristãos em Corinto: não é comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. 1 Coríntios 8, verso 8. Na verdade, o alimento muitas vezes trouxe divisão na igreja primitiva. Você pode conferir isso em Romanos 14, verso de 1 a 3. Assim como no presente hoje. Qual é o problema específico que Paulo abordou em Romanos 14, de 1 a 3? Alguns estudiosos afirmam que os membros da comunidade da fé na igreja de Roma defendiam o consumo de carne oferecida a ídolos, algo diferente ao problema enfrentado pela igreja em Coríntios. A comparação entre Hebreus e 1 Coríntios mostra claramente que Paulo usou uma linguagem muito mais contundente a respeito do alimento oferecido aos ídolos do que em Hebreus. O que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimento. Hebreus 13, verso 9. Portanto, muitos provavelmente a questão em Hebreus não seja alimento oferecido a ídolos. Outra opção mais provável que inspirou alerta em Hebreus 13, verso 9, seria uma refeição de culto. O que é em favor desta ideia, então? Consideremos três possibilidades escriturísticas para podermos entender e aprender um pouco sobre esta questão. Em primeiro lugar, o contexto imediato parece aludir ao consumo de alimentos ligados a refeições sacrificais judaicas. Paulo declarou: temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer. Hebreus 13, verso 10. Aqui, Paulo estava fazendo uma alusão aos sacerdotes do Antigo Testamento que comiam das ofertas sacrificais no tabernáculo. Em segundo lugar, a mesma palavra alimento é usada em Hebreus 9, verso 9 e verso 10, onde lemos da seguinte forma: isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida e diversas cerimônias de purificação, imposta até o tempo oportuno de reforma. Paulo enfatizou o mesmo ponto de Hebreus 13, verso 9, em que os sacrifícios cerimoniais não podem aperfeiçoar a consciência. Em vez disso, tratam de comida e bebida e várias purificações cerimoniais.
Essa é a razão pela qual o público não deveria seguir ensinamentos estranhos, pois essas refeições cerimoniais e sacrifícios eram inúteis até mesmo para aqueles que as praticavam. Literalmente, andavam nelas. Os cristãos, queridos, participavam de um sacrifício muito superior a qualquer refeição sacrificial. Você pode comparar com Hebreus 13, verso 10 ao verso 12. Em terceiro lugar, o termo grego alimento, na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento em grego, é usado em Malaquias capítulo 1, verso 7 e também no verso 12, em referência a alimentos sacrificais no altar. Os sacerdotes ofereciam alimento impuro, definidos como animais cegos, coxos ou doentes em sacrifícios. Malaquias 1, verso 7 e verso 8. Em suma, todas as três razões, o contexto imediato, o contexto mais amplo e o contexto do Antigo Testamento, parecem apontar para o fato de que os ensinos estranhos sobre comida têm relação com as refeições do culto judaico. Por fim, analisaremos então, queridos, a situação sobre a orientação de obedecer e se submeter-se aos seus líderes, coisa que é tão importante na atualidade. Em sistemas políticos democráticos ou em um sistema democrático deficiente da igreja, uma exortação para obedecer e se submeter aos líderes soa um tanto autoritária, né? Uma reivindicação como essa deveria ser feita no presente, na atualidade. Em caso afirmativo, como devemos então, sendo membros de uma igreja mundial, reagir a isso ou seguir como a isso? Como outras igrejas cristãs, a congregação a qual a carta aos Hebreus foi dirigida tinha alguma forma de liderança. Os líderes foram mencionados 3 vezes. Hebreus capítulo 13, verso 7, verso 17 e verso 24. No verso 7, eles são mencionados como aqueles que pregaram a palavra de Deus à comunidade. Esses indivíduos provavelmente fossem os evangelistas missionários de Hebreus 2, verso 3. Por causa de sua pregação e ensino, o público foi confrontado com a palavra de Deus, viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4, verso 12. 3 verbos chamam a atenção para esses líderes: lembrar, considerar e imitar. Você pode conferir Hebreus 13, verso 7. Como a carta indica, Paulo apresentou ao seu público exemplos negativos a evitar, Hebreus 4, verso 11, e exemplos positivos a imitar, Hebreus 11, verso 4 ao verso 38. O público deveria considerar o resultado do modo de vida deles. Essa contemplação indicava que o objetivo dos líderes foram alcançados e seu serviço concluído. Assim, o público podia rever o curso de seus líderes no início ao fim e imitar sua conduta fiel. Mais adiante no capítulo, os líderes parecem ser indivíduos que estavam vivos e ativos na ocasião em que o sermão foi transmitido. Obedeçam seus líderes e sejam submissos a ele, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Hebreus 13, verso 17. A autoridade dos líderes residia em cumprir fielmente sua função, pois zelavam pela alma dos fiéis. Quando os líderes assumem sua responsabilidade, queridos, com seriedade, evitando que seus membros sejam levados por todo tipo de ensinamentos estranhos e pelo consumo de alimentos que não beneficiam nem mesmo aqueles que o ingerem. Ao mesmo tempo, bons líderes estão cientes de que liderar exige responsabilidade, como ficou claro na reprovação ao administrador da parábola de Jesus, lá em Lucas, capítulo 16, verso 2. Por fim, Paulo, então, exortou seus ouvintes a obedecer e se submeter a seus líderes espirituais para que o dever deles fosse cumprido com alegria e não com lamento. O trabalho dos líderes se torna alegre quando seus membros se submetem a eles e lhes obedecem. Porém, quando não é esse o caso, o trabalho se torna árduo.
muito difícil de ser realizado. De acordo com Paulo, sobre tais condições, os líderes gemem e os membros não colhem nenhum benefício. Portanto, queridos, uma colaboração bem-sucedida entre líderes e membros requer confiança e altruísmo. E aí me diga, você gostou deste vídeo? Então convido a você a compartilhar com o maior número de pessoas possíveis e também se inscrever no canal para acompanhar e não perder nada do próximo trimestre da nova lição. Uma maravilhosa semana para você e sua família. Que cada dia, cada manhã, sejamos então reavivados pela palavra de Deus, pois é ela que nos dá vida. Convido a você a orar e agradecer a Deus por todos esses dias que se passou. Já está findando 3 meses do ano. E aqui estamos pela fé, a fé em Cristo Jesus. Vamos orar então, feche seus olhos. Obrigado, querido Deus e Senhor, por tua bondade, misericórdia e amor sobre nossa vida. Obrigado porque passaram-se esses dias e aqui chegamos unicamente pela fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Abençoa a nossa família, abençoa os nossos planos para que assim possam ser realizados de acordo à tua vontade. É o que oramos, felizes porque tu és o nosso Deus e Salvador. E fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus te abençoe e te espero, te aguardo na próxima lição. Até lá!